mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento da economia brasileira este ano de 3,30 para 3,26. Segundo pesquisa do Banco Central, junto aos analistas do mercado financeiro, há ainda a expectativa de um déficit na balança comercial este ano de 62 bilhões de reais. Para falar da economia brasileira, convidamos os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Eu sou Tarcísio Holanda e estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Domingos Sávio, como é que o senhor vê essa recessão no Brasil, que o crescimento econômico no ano passado foi abaixo de 1%? É verdade. Este ano chegou-se a projetar crescimento de até 4,5%, mas já o mercado financeiro está reduzindo essa estimativa, como o senhor sabe. Como é que o senhor vê esse quadro? Porque é um quadro difícil porque a economia mundial está toda em dificuldade. A própria China, que crescia, China, Índia, que crescia mais de 10%, está reduzindo o crescimento. A Europa está em crise. Os Estados Unidos, o maior mercado do mundo, está em crise, não é? Amigo Tarcísio, prezado colega, deputado Assis Carvalho, esse tema, embora possa parecer, e felizmente está mudando esse conceito, algo que pudesse interessar apenas a empresários, grandes investidores, felizmente todos estão percebendo que ele interessa a todos os brasileiros. Nós não podemos ignorar que inflação ou desenvolvimento e crescimento do país, não podemos ignorar que é algo que afeta a vida de cada cidadão, principalmente a inflação. E o que nós estamos vivenciando é uma situação de alto risco. Mais do que isso, nós já estamos patinando há algum tempo. Enquanto nós vivemos aí uma década que houve sim crise em alguns países, mas que os países vizinhos aqui da América Latina, o próprio Paraguai, que é um país tido como uma economia extremamente frágil, vem crescendo a números muito superiores ao Brasil. A Argentina, que vive de crise em crise, vem crescendo. E crise política. Crises políticas, vem crescendo em níveis bem mais elevados do que o Brasil, a nossa economia. E olhe que o governo do PT herdou uma economia com uma moeda estável, herdou um país com uma condição de organização do setor público, com lei de responsabilidade fiscal, com avanços que hoje, até eles que condenaram no passado, admitem que foi realmente uma bela herança que encontraram, porque encontraram um país organizado, mas patinou, não conseguiu fazer o país crescer no ritmo que o mundo cresceu. E agora nós começamos a ver o país perder competitividade. Isso é mais preocupante, porque além de termos um PIBinho, um crescimento insignificante, nós vemos a inflação começar a voltar, e agora já de forma preocupante. O país cresce pouco e a moeda começa a desvalorizar. Ainda tem um outro fator que, na minha opinião, é a origem disso. O país está se desindustrializando. Nós estamos tendo agora, em janeiro, tivemos o pior desempenho da balança comercial do Brasil dos últimos 20 anos, nem só do governo do PT, dos 10 anos do governo do PT. O pior desempenho da balança comercial. E o governo continua insistindo em querer aumentar consumo e segurar o dólar. E segurando o dólar, ele facilita a importação, dificulta, de certa forma, as exportações, a competitividade da indústria brasileira e acaba com a indústria brasileira. Então, é preciso rever algumas políticas econômicas e nisso, nós, embora tenhamos divergência de natureza política, precisamos de nos unir e enfrentar o problema, porque o problema está aí, não adianta tapar o sol com a peneira. Deputado Assis Carvalho, como é que o senhor vê essa crítica do deputado Domingos Sávio? Aquele Tarcísio, Holanda, sempre é um prazer trazer aqui o meu abraço. Nós também. Ao deputado Domingos Sávio, que é um deputado que tem uma presença muito boa no parlamento, muito eficiente. E acho natural a análise que o deputado Domingos Sávio faz. É óbvio que a economia ela não pode ser um sentimento de um ou outro governo, ela tem que ser uma política de Estado, muito embora cada governo precisa ter uma linha para conduzir essa política.
E nós sabemos que a gente tem uma crise internacional duradoura, que vem se repetindo. E o que se faz nesse momento de crise é prudência. Não dá para se colocar o pé no acelerador e depois correr um risco, como já tivemos aqui. E o pior é que a crise atinge os dois maiores mercados para os nossos produtos, que são os Estados Unidos e a Europa. E isso é um caso concreto, porque eram os maiores consumidores que nós tínhamos, ainda tem, são grandes consumidores, e duas pilares de sustentação da economia que estão em profunda crise. Então, tem que trabalhar com muita prudência. Para evitar, por exemplo, se por um lado o deputado Domingos lembra que a gente recebeu algumas coisas positivas, mas recebemos também uma herança dolorosa. Quando você imagina qual era o risco do Brasil que nós recebemos, o Brasil não tinha crédito internacional para nada, estava acima de 4.000 pontos. Então isso, obviamente, teve que fazer um receituário diferente do receituário neoliberal para que nós pudéssemos colocar essa economia num ritmo de desenvolvimento. Daí, a gente percebe que tivemos que fazer algumas opções. Dentre elas, resolver ou tentar pelo menos amenizar a questão dos miseráveis deste país que ultrapassava 40 milhões de brasileiros. Isso é uma opção de governo, porque muitas vezes a economia ela é virada somente para os grandes banqueiros, para os grandes latifundiários, para os grandes empresários, e esquece um setor da sociedade, uma área da sociedade frágil, como era esquecida praticamente, social, que era a desigualdade social. Então, isso também tem um preço. E o Brasil optou por pagar um preço protegendo os mais frágeis, os mais fracos, os mais humildes. Obviamente, agora, isso é um problema brasileiro que remonta aos décadas e primeiros tempos do séculos. descobrimento. É verdade. Mas ao alguém... império, não é? É verdade, Tarcísio, mas alguém tinha que colocar, digamos assim, o dedo nessa ferida, tinha que tratar desse assunto. E o Brasil está tratando. Claro, claro. A presidente Dilma termina de lançar agora mais um grande projeto, que é o Projeto Brasil Sem Miséria, com novos indicadores a serem alcançados. Somente no mês de março deste ano, o objetivo é que a gente tire mais 2.500.000 pessoas da miséria. Então, foi uma opção que o país fez para resolver alguns problemas, como você bem colocou, históricos, antigos, e que tem um preço. Então, isso é que precisa ser considerado. Agora, não é o caso do deputado Domingos Sávio, eu conheço e sei da sua prudência, mas nós temos áreas de governo e até algumas áreas da imprensa que parece que fica torcendo para o quanto pior, melhor, não é? Torcendo para um desastre. Você viu agora, recentemente, o deputado deu um toque sobre isso, nós tivemos agora no mês de janeiro um anúncio de uma inflação que nos preocupa, chegando aí a 0,86%. Então, alguns setores da imprensa começam, parece que, torcendo para que as coisas aconteçam assim. Quando a gente olha agora o IPCS, o Índice de Preço ao Consumidor semanal das 2 semanas de fevereiro, nós já estamos aí em 0,55%, com uma queda em torno de 0,33%, o que já se anuncia que as coisas passam a se controlar. Por quê? Porque a presidente Dilma, neste olhar também de economia, e é uma grande presidenta, né, muito cuidadosa com isso, jogou com uma carta que foi a questão da energia. A energia diz respeito à economia deste país. E já estamos comemorando os efeitos já, com redução da inflação. Então, é preciso a gente compreender que nós vamos estar convivendo com uma crise internacional todos os dias, que a gente tem que matar um leão todos os dias para controlar esse monstro chamado inflação, economia. Não podemos perder o foco, mas eu compreendo que isso não pode ser uma situação de partido A ou partido B. O mundo inteiro está em crise e nós temos que estar aqui com um cuidado muito grande, né, imenso, porque se acontecer algum problema de desequilíbrio na economia do país, perde não é nem partido A ou partido B, não. Perde toda a sociedade. Deputado Domingos Sávio, o senhor tem alguma sugestão do que o governo devia fazer para recobrar uma taxa de crescimento razoável, que dê emprego, que faça circular riqueza? Este é o foco, sem dúvida, Tarcísio. Eu não posso deixar de fazer uma ressalva no que diz o deputado Assis, que eu respeito profundamente, e eu também comungo com esse sentimento de que o país tem uma obrigação sempre prioritária com os mais pobres. Mas veja bem, a maneira de você melhorar a vida dos mais pobres é o país crescer,
é a economia melhorar e a inflação está sob controle. E é bom lembrar que os programas sociais aos quais ele se referiu começaram lá com o PSDB. O PSDB, esse sim, o PSDB encontrou um partido que vinha de um pós-impeachment, que vinha de um processo de endividamento e de inflação absolutamente desenfreada e que já na condição de ministro, naquela época, o presidente Fernando Henrique, com o meu querido e saudoso mineiro Itamar Franco, o PSDB ali esteve ao lado dele para ajudar a preparar o Plano Real e depois implementá-lo. E, simultaneamente, começou os programas sociais desse país. Não tem nenhum programa social aí do Bolsa Família que se represente novidade. Já eram ações que nós vínhamos implementando. Mas era preciso fazer isso e continuar trabalhando no crescimento do Brasil. Você não pode querer um Brasil que se sustente sempre nesse discurso de que, olha, nós vamos continuar fazendo mais Bolsa Família. E aí, quando a gente diz isso, ficam querendo propagar para o Brasil que o PSDB é contra a Bolsa Família. Claro que nós somos a favor de cuidar de quem mais precisa, porque nós é que começamos isso. O PSDB que começou os programas sociais. Mas governar, ter um pensamento, uma visão estadista, requer ter o sentimento de que é preciso promover essa pessoa, preciso libertar essa pessoa da dependência do Estado. É preciso dar a ela mais do que o Bolsa Família, é preciso dar a ela a possibilidade de ter um bom emprego, de ter uma boa escolaridade, do país crescer. E olha o que está acontecendo. O Brasil está patinando. E o Brasil insiste em fórmulas equivocadas. Segurar o dólar, isso facilitando mais importação e dificultando a indústria brasileira ser competitiva. O Brasil insiste em cometer equívoco quando fala que privilegia o pobre. Ora, o BNDES, aí eu lembro, deputado Assis, e é preciso, porque nós estamos denunciando isso, e essa coisa não é apostar no quanto pior, melhor. Na verdade, infelizmente, não digo todo, e seguramente não era o caso do deputado Assis, mas havia muito essa prática do PT, quando votou contra a lei de responsabilidade fiscal, quando votou contra o Plano Real, não é? A verdade é que nós denunciamos o risco da inflação é para evitar o pior. E aí eu vou voltar a fazer uma denúncia que a gente vem fazendo. O governo tem maquiado as contas públicas e tem, por exemplo, pegado o dinheiro do Tesouro e coloca grandes quantidades do Tesouro no BNDES e pega esse dinheiro, que é o dinheiro do povo brasileiro, que pode promover o crescimento, melhorar a infraestrutura, e empresta para grandes grupos, financia fusões, falidas inclusive algumas, não é? Perde bilhões de reais através do BNDES, captando dinheiro no mercado por um X e emprestando por X menos 10, menos 20% para grandes corporações e para grandes bancos. Isso é privilegiar o mais pobre? Claro que não é. O governo deixou a Petrobras, que é um patrimônio dos brasileiros, ir a, não vou dizer a bancarrota, mas viver a pior página da sua história. E mesmo na hora de fazer a coisa certa que nós queremos, a redução da energia elétrica, faz de uma maneira atabalhoada, levando até uma empresa federal como a Eletrobras a perder mais de 50% do seu valor nominal, do seu próprio capital, num prejuízo como nunca tinha havido na história dessa empresa federal e alcançando outras empresas públicas no país. Então o governo tem cometido erros. Precisa ter humildade de aceitar para que o erro não prejudique a todo cidadão brasileiro. Nós estamos conversando com os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. O nosso tema é o crescimento da economia brasileira em 2013. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Assis Carvalho, como é que o senhor está vendo aí essa crítica que faz o deputado Domingos Sávio? Eu penso que a crítica que o nosso governo recebe do PSDB é bem-vinda. Colabora muito até para que a gente venha corrigir alguns erros, caso eles existam. Agora, alguns pontos eu acho que a oposição tem que fazer uma agenda melhor. O que eu percebo é que a oposição, coordenada principalmente pelo PSDB, está sem agenda. Não tem uma agenda para dizer qual é a política que, se ele estivesse no governo, teria para o país. Por exemplo, o deputado Domingos Sávio volta a uma frase antiga, conhecida por todos os brasileiros, que a gente resolve o problema da miséria fazendo a economia crescer. E a gente ouvia muito essa frase, vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. E este bolo dizia que crescia e os miseráveis nunca tinham acesso a nenhum pedacinho deste bolo. O receituário nosso é diferente.
Nós queremos crescer dividindo ao mesmo tempo. É por isso que a gente faz algumas opções bem definidas. Os miseráveis, os mais pobres, têm que ter uma opção primeira do nosso governo. Agora, não é só isso. Junto com isso, nós temos centenas de políticas de inclusão. Se você imaginar qual era a situação do estudante pobre deste país, do qual eu me incluo. Eu morei em casa de estudante, né? Sou de uma família muito humilde e sei o que eu sofri para poder estudar. Qual é a realidade de hoje no governo de 2003 para cá? Quer dizer, a possibilidade de você incluir um cidadão numa universidade facilitou de forma significativa. O Brasil Sem Fronteiras permitir que o estudante brasileiro possa acessar as informações do mundo, possa ir a outros países conhecer essa realidade, trazer essa experiência para cá. Isso é inclusão social, isso é acreditar no nosso país. Agora, nós temos que ter um novo consumidor, que é exatamente isso, que era 40 milhões, que somos 16 milhões e 500, que estamos caindo para 12 milhões, para 10 milhões, para que, se Deus quiser, tão logo a gente não tenha mais nenhum miserável neste país, porque este consumidor interno, ele impulsiona o nosso mercado, ele consome o nosso produto. Então, esse é um receituário que a gente compreende que é correto, que de 2002 para cá tinha um receituário totalmente diferente do nosso. Então, é preciso acreditar nesta força interna do nosso país. Então, é melhor crescer menos, de forma organizada, olhando os mais humildes, do que achar que tem que crescer de forma imediata, fazendo os mais humildes cada dia mais pobres. E mais, nobre deputado, só para encerrar aqui. A questão da energia elétrica é um grande debate que nós vamos continuar neste país. A energia do Brasil ser uma das mais caras do mundo não se justifica. Alguém tinha que enfrentar esta guerra. E a presidente Dilma, de forma corajosa, enfrentou. A exceção aí de 5 estados, né, que coincidentemente são dirigidos pelo PSDB, não aderiram a esse projeto. Eu acho que vão pagar um preço muito alto, porque a questão da energia era uma necessidade não só para a indústria, que chega a uma redução de 32%, mas também para o pequeno consumidor, que está tendo uma redução de 18%. Então isso, Tarcísio, precisa ser considerado. É duas formas mesmo de ver gestão. E o jeito que o PT, que os nossos aliados têm de olhar a economia do Brasil é totalmente diferente daquele modelo de 2002 para trás. Esse é um processo ideológico que vai continuar acontecendo, mas que nós compreendemos que temos falhas sim, mas estamos no caminho certo e tenho certeza, estamos errando bem menos do que se errou de 2002 para trás. Deputado Domingos Sávio, o Brasil hoje é uma economia importante no mundo. O Brasil já é a 6ª economia do mundo, passou até a Inglaterra. E deve, dentro de uns 10 anos, todos nós sabemos disso, ocupar uma posição ainda melhor, 3ª ou 4ª. Com certeza. E tende a crescer natural. ainda mais. Quer dizer, mas o problema social no Brasil ainda apresenta uma face cruel, desumana. Tem uma parcela de brasileiros, que é aí de 40 a 50 milhões de habitantes, que vivem em condições miseráveis, né? Realmente, não é? Olha, é preciso desmistificar essa tentativa que o PT faz de passar a ideia de que ele fez uma virada de página e que ele está erradicando a miséria e tornando o Brasil o país dos sonhos de todos nós de uma hora para outra. Primeiro, eu queria lembrar ao deputado Assis, com todo respeito, que essa frase que ele disse, e como ele está debatendo com um deputado do PSDB e fazendo um contraponto entre governo do PSDB e governo do PT, ela não cabe ao PSDB, de que tem que crescer o bolo para depois dividir. Essa frase é do ex-ministro Delfim Neto, que nunca foi ministro do PSDB. O ex-ministro Delfim Neto, que serviu ao período militar que nós do PSDB combatemos, como vocês também combateram à época, ele tinha essa visão e isso foi algo que nós lutamos para poder varrer da nossa história. Um crescimento que servia a alguns poucos. O PSDB adotou um novo caminho. O PSDB adotou um caminho de estabilidade da economia, de seriedade na gestão pública, de lei da responsabilidade fiscal e de programas sociais que nós começamos a implantar. Agora, é claro que o Brasil, pós-PSDB, já organizado, continuou evoluindo, até porque esse é o processo natural da vida. Não significa que você vai dizer que
se o PT não fosse governo, o Brasil ia andar para trás ou parar na história. É como se nós disséssemos que tudo se inventa, é aquela velha história, o Brasil foi descoberto a partir de 2003. É como se o crescimento dos investimentos em educação, que já naquela época estava se universalizando, não é? O PSDB trabalhou muito na educação para universalizar o acesso ao ensino, não fosse dar resultado. Deu resultado. Ele está sendo colhido agora, não é? A vida das pessoas melhorou, não é simplesmente porque o governo do PT fez melhorar, não, é porque cada cidadão brasileiro levanta cedo, trabalha, luta. Agora, e aquilo que é responsabilidade do governo melhorou? A saúde no Brasil melhorou nesses 10 anos? A segurança pública no Brasil melhorou nesses 10 anos? O tráfico no Brasil melhorou nesses 10 anos? A realidade mostra o contrário. Nós temos uma saúde no Brasil que está capenga de ponta a ponta, e aí não pode responsabilizar o governo do PT ou o governo do PSDB ou do PMDB no estado ou no município. Porque em todas as cidades, seja governada pelo PT ou governada pelo PSDB, nós temos problema de segurança e temos problema de saúde. Então o problema é nacional. E é nacional por quê? E aí entra, porque você dizia, o PSDB precisa de uma agenda. Qual é a agenda? A nossa agenda é a revisão do Pacto Federativo. A nossa agenda é que não faz sentido o governo federal aplicar 0,8% em segurança pública e dizer que o problema de segurança pública não é com ele. A presidenta Dilma disse na campanha que ia enfrentar a questão do crack, que ia enfrentar a questão da segurança pública. Falou até num avião que não teria piloto. Falou coisas que encantou quem estava ali assistindo e votou nela. E como é que está a segurança pública hoje? O povo de Santa Catarina que o diga. Não era, antes era Rio de Janeiro, São Paulo que incendiava ônibus. Isso está se pulverizando no Brasil, indiferente de governo. Não é governo do PSDB lá, mas não vou culpar o governador Colombo. Aliás, Santa Catarina também não aderiu ao processo que a presidenta Dilma propôs, a empresa de energia elétrica de lá. E lá não é governado pelo PSDB. Então é preciso que essas informações venham com clareza. Nós não estamos apostando no quanto pior, melhor. Mas não venha me dizer que o Brasil está uma maravilha com essa saúde que está aí, com essa educação que está aí, com esse clima de violência, com o trânsito travando e faltando investimento em infraestrutura e nas estradas brasileiras. Deputado Assis Carvalho, qual é a sua visão em face dessa posição crítica do deputado Sávio? Nós reconhecemos que o governo do PSDB também tem seus méritos. Todo governo tem seus méritos. Isso aí nós não vamos deixar de reconhecer, em algumas áreas. Agora, nobre deputado, na educação, me perdoe. Na educação, quando nós assumimos o governo em 2003, sobretudo a educação superior, principalmente, tinha um olhar totalmente privatizante. A Universidade Pública Federal não tinha mais importância de 2002, nos últimos anos de 2002 para trás. Era uma bagaceira só. Vivia em greve, permanentemente, não tinha laboratório, não tinha nada. Os investimentos, e eu tenho uma relação muito próxima com a Universidade Federal do meu estado, não dá para comparar. Então, essa é uma área que se investiu muito, porque nós acreditamos na educação do nosso país. A saúde, nobre deputado, eu acho que nós tivemos uma grande conquista com a Constituição de 88, que foi a questão do SUS. Que, aliás, eu acho que a gente vende mal o SUS. Você faz 99 certos, só se vê um que não dá certo. A saúde se sofre muito com isso. Mas não vamos imaginar, nobre deputado, este país sem a saúde pública, voltando àquela velha época, era um desespero para todos nós. E compreendo que no governo do PSDB contribuiu sim com o SUS, mas nós avançamos muito mais. Foi o ideal? Não. Estamos longe do ideal. Agora, não vamos imaginar, se nós não tivéssemos uma busca ativa hoje das pessoas que estão lá no interior do meu estado, vivendo no dia a dia com o sofrimento da tuberculose, se nós não tivéssemos política para isso, se não tivéssemos o SAMU, se não tivéssemos a Rede Cegonha, são políticas louváveis que talvez estejam sendo mal vendidas, mas são boas. Tem que melhorar mais? Temos, mas são boas e estão avançando. Não fomos nós que inventamos, não. Vamos apenas dando continuidade a um projeto que já foi organizado pela Lei 8080, a 8142, e nós temos que melhorar cada vez mais. Mas avançamos. Bem, deputado, agora só para fechar, dos deputado, 10% que o governo federal precisaria de aplicar em saúde. Deputado, eu inclusive lutei muito para que nós tivéssemos mais recursos para a saúde. Eu sei disso. Então, Assis, essa é uma luta que a gente defende. Eu não faço defende. reparo, que eu quero aproveitar para registrar isso. O deputado Assis é um
um homem que tem uma postura sempre de encontro aos mais relevantes interesses públicos. Agora, nós estamos discutindo política de governo. Na questão da saúde, que Vossa Excelência menciona, eu vejo que nós lutamos tanto aqui nessa casa, porque o senhor se reportou à Constituição de 88. Sem dúvida foi um avanço decisivo. Eu já fui prefeito e eu lutei muito por um SUS pleno. Agora, para ele ser pleno, precisava regulamentar a emenda 29, que define o valor que Estado, município e a União aplica. Na hora de regulamentar, os municípios ficaram com obrigação de aplicar 15%. E já aplicam mais do que isso. Os estados com a obrigação de aplicar 12%. E já estão aplicando 12%. A União se recusou, a presidenta Dilma não deixou. O senhor lutou aqui, outros colegas, mas a presidenta Dilma e a base do governo, ela, obviamente, tem a liderança sobre a sua base, não votou os 10% da União. E olha que a União, o governo federal, fica com quase 70% de tudo que arrecada. Mas ela não pode aplicar nem o que os municípios, nem o que o Estado aplica menos em saúde pública. Então, isso piorou. Isso, na época do PSDB, a União aplicava mais de 50% de tudo que se aplicava em saúde no Brasil, 60%, só para concluir, era a União que aplicava. Hoje a União não aplica 40% do que se gasta. Nosso tempo está esgotado. Deputado Assis Carvalho, o senhor pode dizer o que o senhor quer dizer assim? Só fechou o raciocínio. Bem rápido. Bem rápido, deputado. Na saúde, isso é um tema que pega um debate inteiro, né? Nós precisamos de mais recursos, sim, e eu compreendo que tem que melhorar, mas já melhorou. Agora, deputado, se nós imaginássemos este país com a estiagem que nós tivemos no Nordeste, se não tivermos uma rede de proteção aos mais pobres, as pessoas lá estão sofrendo. Mas estão sofrendo bem menos, nobre Tarcísio, do que época de que, no período de seca, você tinha o tal do emergência de cavar poço lá não sei onde, e muitas vezes o cidadão na porta de uma prefeitura pedindo, pelo amor de Deus, um prato de comida e tal. Isso nós estamos superando, graças a Deus. E isso é fortalecer a economia também. Então, se nós pegávamos 3, 4, 5, 10 pontos, que dá para ver que está se avançando. Então, eu quero lhe colocar, nobre deputado, que nós temos que avançar cada vez mais, mas nós estamos no caminho certo. A economia não é ideal, mas é possível, e isso tem melhorado a vida dos brasileiros e das brasileiras. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Muito obrigado. E Assis Carvalho, do PT do Ceará. Piauí. Do Piauí, desculpe, do Piauí. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Nossa conversa foi sobre o crescimento da economia brasileira. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos por todos no próximo programa.